Olá, este é o Câmara Rio Entrevista. Hoje, num formato diferente, estamos no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal. O prédio completou 100 anos em julho. E o bate-papo desta quinta-feira, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, será com o jornalista, ator e cineasta Pedro Henrique França. Ele é uma pessoa com nanismo, um transtorno que se caracteriza pela deficiência no crescimento. Quem nasce com essa condição cresce abaixo da média da população da mesma idade do mesmo sexo. Bem, o Pedro Henrique tem 38 anos e mede 1,40 m de altura. Nós preparamos uma reportagem que conta um pouco da trajetória do nosso entrevistado. Vamos acompanhar. Pedro Henrique diz ser um sobrevivente. O tamanho dele, menos de 1,5 m de altura, está longe de ser documento. Ele é um gigante porque aprendeu a viver sob a ótica do preconceito. E hoje dá lição. O trabalho com jornalismo, cinema e artes cênicas tem um propósito: usar a informação e a arte para quebrar padrões e preconceitos da sociedade. Em 2018, dirigiu e atuou no clipe Pedrinho, de Tulipa Ruiz, que traz a mensagem da naturalização dos corpos. Entre vários trabalhos, Pedro Henrique também dirigiu videoclipes e assinou roteiros de programas de TV. A estreia dele na direção de cinema foi com o longa Corpolítica. Um corpo, quando nasce preto, mulher, LGBT, ele nasce político. Somos nós as construtoras desse novo amanhã diferente. História tem que ser escrita em primeira pessoa. A palavra mais importante da política. Lançado nos cinemas em junho deste ano, o filme recebeu o título de Melhor Documentário no Queer Lisboa e no Festival do Rio. Melhor Filme Nacional no Mix Brasil e Melhor Roteiro no Festival Internacional de Brasília, entre outras premiações. O Pedro é um gigante em tudo que ele faz. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. A gente agradece também a sua presença. E você é a primeira pessoa com nanismo na família. Cresceu sem referências, né? Completamente. Cresci sem referência, sem entender por quê, o que tinha acontecido, por que eu era diferente daquele meu ex-familiar. Mas aos poucos fui entendendo, fui compreendendo. Mas essa questão de nascer de se desenvolver sem referência também se estende para o ambiente escolar, para o ambiente do prédio que eu morava, porque não existiam outras pessoas como eu, seja com outras deficiências ou com a minha deficiência. Então foi um processo difícil de entendimento, compreensão e aceitação também. E quando você começou a perceber os olhares diferentes para você? Começou a lidar com preconceito, hein? Olha, desde sempre. Eu lembro que eu fiz um post na internet, foi a primeira vez que eu falei publicamente sobre isso, porque a gente tem o armário das pessoas com deficiência também, principalmente no meu caso, que você cresce, né, se desenvolve em lugares sem outras referências, você fica tentando se encaixar ali naquele padrão, naquela normatividade que é imposta pela sociedade. Então, eu percebi, na verdade, eu digo que eu entendi a palavra preconceito antes mesmo de saber o que ela significava. Porque os olhares, os apontamentos, as piadas, elas começaram antes de eu entender o que era aquelas diferenças. Então, eu descobri muito cedo. Acho que com 5 anos de idade, talvez, não sei dizer exatamente quando, mas o preconceito ele começa desde que eu me entendo por gente. E o crescer, a adolescência, começar a perceber-se diferente dos colegas no desenvolvimento físico? Olha, muito difícil. Eu acho que o ambiente escolar, ele é um lugar que me salvou enquanto educação, mas que também me matou um pouco, porque é um ambiente muito tóxico, é um ambiente muito despreparado para lidar com as diferenças. A gente ainda vive isso, apesar de estarmos avançando nesse processo do debate. Hoje em dia tem um nome para isso, que é bullying, mas ainda é um ambiente muito difícil para as diferenças, seja uma pessoa gorda, seja uma pessoa LGBT, seja uma pessoa preta, enfim, a gente tem muitas diferenças para lidar no escopo estudantil e foi um processo muito difícil, sem dúvida, muito traumático, são traumas que estamos aqui ainda tratando na terapia, no campo das artes, enfim, tentando lidar com esse assunto, porque eu acho que é muito importante, eu acho que o ambiente escolar é uma meta que eu
tento trazer para o debate essa questão de entender, né, de entender desde cedo, né, falar desde cedo sobre as diferenças. Eu acho que uma coisa que tem uma negligência dos pais e dos educadores é abordar essa questão da diferença desde cedo, para que isso seja normalizado. Não para que as crianças fiquem olhando esses corpos e fazendo: ah, mãe, o que ele tem? Aí o pai não sabe responder, não quer responder, ai, desculpa, que vergonha. Quando, na verdade, o caminho mais fácil é falar. Né? Eu acho que a gente tem muitos tabus ainda para quebrar na sociedade, mas esses tabus eles são necessários serem rompidos para que a gente tenha uma sociedade onde a gente possa se desenvolver com mais tranquilidade, onde todos possam se sentir incluídos. Ora, o bullying está na sua vida desde sempre, então, né? Sim, sem dúvida, e não termina no ambiente escolar, é um lugar que eu vivo diariamente, basta eu sair de casa, vai ter alguém que vai apontar, vai ter alguém que vai dar risada, vai ter alguém que vai fazer um comentário, em festas, em ambientes onde tem um lugar alcoólico, né, etílico, digamos assim, isso se multiplica porque as pessoas têm uma liberdade, existe uma liberdade, isso fala muito também sobre o lugar do humor, sobre essa autorização de rir, tocar, tirar foto sobre os nossos corpos. Então é muito comum, às vezes, eu olhar para o lado e ter uma pessoa me fotografando, me filmando. Recentemente, uma pessoa me mandou um post no Instagram de uma pessoa que estava me filmando na praia e ela dava risada e falava: Deus, me perdoa. Então, assim, uma luta diária. Então, romper com isso, né? Esses ciclos precisam ser rompidos. E aí a questão do humor é uma questão que eu venho trazendo muito, é o meu próximo trabalho, que é esse lugar desse debate muito desonesto sobre os limites do humor e da liberdade de expressão. O humor não é liberdade para ofender. Então, se você não sabe fazer humor sem partir do corpo da outra pessoa, do que ela é ou deixa de ser, isso não é humor, é ofensa. Pois é, você falou do seu próximo trabalho e na reportagem a gente viu, né, que a informação e a arte foram as ferramentas que você encontrou para também levantar essas bandeiras aí de igualdade, de respeito. Como foi iniciar a faculdade esse caminhar profissional? Bom, eu sempre quis ser artista. Quando eu tinha 10 ou 11 anos de idade, eu fiz um espetáculo infantil, onde eu era o protagonista. E eu falei: uau, quero muito fazer isso aqui, que lugar incrível, como a arte é um lugar bonito. Era um texto lindo de uma criança que tudo que ela tocava virava flor. Ela era filha de um industrial de armas, né? Um assunto muito pertinente atualmente, infelizmente. E ele era filho desse industrial e se dava muito mal na escola, e o pai resolve que ele vai aprender com a vida e bota ele para ter aula com um jardineiro, com um amigo matemático, e aí ele descobre esse dom que é o tocar, o dedo verde, que faz tudo que ele toca vira planta, flor, árvore. Então, ali naquele momento eu falei: acho que eu encontrei um lugar. Logo depois disso, eu vou numa festa infantil e tem um cara que é animador / DJ, e ele me dá um cartão e fala: você é muito bom, porque eu dançava já, né? Era muito expressivo. E aí, quando eu ligo para essa pessoa, uns 2, 3 dias depois, eu descubro que ele é de um programa de auditório. E logo, ainda bem, tenho a percepção de que aquilo não é um caminho para mim. Muito provavelmente eu ia ser utilizado ali ou para alguma matéria muito sensacionalista, dramática, ou para algum lugar de chacota, porque era uma coisa ou outra. E ainda é assim um pouco, né, sobre os corpos com deficiência quando você pensa em televisão e audiovisual. Então eu falei: não, acho que a arte na frente da câmera não é algo que eu quero, não é algo para mim, não é algo que me cabe. Porque também os exemplos que eu tinha eram aqueles personagens ali servindo de escada, ou para violências físicas propriamente ditas, né? Você via pessoas com nanismo apanhando, sendo jogadas para o alto, como se fosse assim, um boneco mesmo. Ou para um lugar muito dramático, sensacionalista, de exploração, né? A gente tem muito ainda isso, né, em programas de auditório, na televisão aberta. E aí eu falo: não, vou aqui me recolher aqui no meu bastidor e escolho fazer jornalismo, que também já era uma coisa que eu lia jornal desde criança, eu que levava o jornal para casa. Então, e aí começo a trabalhar com arte nesse campo do jornalismo, eu, portanto, próximo daquilo que eu gostaria de fazer, mas no meu cantinho aqui escrevendo. Só que aí as coisas foram mudando um pouco, eu vou para um lugar de roteiro, aí vou trabalhar no Esquenta da Regina Casé, depois trabalho com a Angélica, vou trabalhar com o Fábio Porchat, enfim, as coisas vão se desenrolando, e até que eu começo a trabalhar com cinema e volta um convite para ser ator, já 15 anos, 20 anos depois dessa primeira e única experiência, que foi numa peça do Jobilá, que é um dramaturgo carioca muito reconhecido aqui, com o prêmio Shell, enfim.
E hoje eu tô nesse grande caldeirão. Cineasta, ator, jornalista, eu não deixei de ser nada e continuarei sendo tudo, porque eu digo que o meu corpo é um corpo político, onde eu puder ocupar esse espaço, eu vou ocupar, porque pessoas com deficiência podem e merecem estar em todo lugar que ela quiser. Elas devem, não é? Elas devem. Agora, você no mercado encontra abertura para trazer esse tema? Olha, não é nem só no mercado, é no próprio grupo de amigos. Como eu te disse, eu me desenvolvi em ambientes onde eu era o único, né? Eu tenho a grande maioria dos meus amigos não são pessoas com deficiência. Isso vem mudando um pouco agora, quando eu começo a me aproximar de corpos parecidos com o meu. Então, mesmo no grupo de amigos, mesmo nos grupos de WhatsApp, mesmo na arte da qual eu estou inserida, a gente ainda não se vê ali. Esse assunto, a palavra capacitismo não é algo ainda compreendido pela sociedade brasileira, não está dentro do debate público, né? Capacitismo é o que a gente chama de preconceito às pessoas com deficiência. Portanto, ainda é um assunto muito pouco discutido, é a minha meta, né? Eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, também, sou um homem gay com nanismo, então essas duas lutas me fazem parte. Então eu estou nesse processo aí de iniciar esse debate. Meu próximo projeto, como eu te falei, é muito focado nisso, né? Eu vou trabalhar nesse próximo documentário a questão do humor e do capacitismo, como eu falei, são coisas para mim muito entranhadas, e é isso que a gente quer trazer, discutir, parar de autorizar esse riso descontrolado sobre os nossos corpos. E como você deve explorar esse novo trabalho, esse documentário, ele vai acontecer em que cenário? Bom, eu vou trazer muito, é um trabalho muito biográfico, eu vou trazer muito questões que eu vivi, questões que me atravessaram, vou trazer muita imagem de arquivo, né, desses programas, e vou entrevistar muito humorista também e outros corpos como o meu que foram submetidos a esse lugar. Eu tenho uma curiosidade em relação ao termo anão, que é muito usado de forma pejorativa. Como você atende a esse nome no seu dia a dia? Tenho pavor desde que me entendi, porque acho uma palavra já negativa na sua própria palavra. Ah, não, que é tipo é quase uma tristeza, né? Uma decepção, não. Não. Então, nunca gostei, é o meu grande trauma, né? Eu acho que a gente tem essa figura do anão de circo, né? Que ficou muito comum de se usar, me chamam disso frequentemente na rua. Então, eu acho que é uma palavra... Eu acho que a língua portuguesa é uma língua viva, né? A gente está entendendo aí, aprendendo muitas questões sobre várias diferenças, né? Sobre as mulheres, sobre as pessoas LGBTQIA+, sobre as pessoas negras, sobre as pessoas com deficiência. Então, a gente vai caminhando e espera-se que a sociedade caminhe junto com a gente, né? Porque não é possível a gente ainda ver pessoas chamando pessoas pretas de macaco no estádio de futebol. Não é possível que a gente veja pessoas falando loira burra no meio da rua. Não é possível que a gente veja as pessoas falando aleijado para uma pessoa que tem eventualmente alguma deficiência física que comprometa a sua mobilidade. Então, é preciso que a gente entenda. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava no Instagram e me encaminharam um lugar, um estabelecimento do Rio Grande do Sul, que a pessoa dizia, pré-requisitos, não ser retardado. E aí eu falei com a pessoa, olha, você sabia que isso é capacitismo, isso é contra a lei, existe uma lei, você pode ser multado, autuado. Ele falou, mas por que é capacitismo? Por que retardado é capacitismo? Você está equivocado, retardado é a pessoa que demora a fazer alguma coisa. Então, assim, se começa um debate já do princípio de que a pessoa constantemente entra em negação. Então, você chama a pessoa de capacitista, ela vai falar, não sou. Como é muito comum você falar para uma pessoa branca que ela é racista, ela vai falar, não sou, né? É a primeira negação. Até tenho amigos que são. Ou que você é machista. Então, essa negação, ela é contraproducente, porque você tem que escutar. É necessário que a gente escute e aprenda. A gente está aqui vivendo uma sociedade que está caminhando, espera-se que para frente, né? Então, é isso. O nosso próximo debate é direcionado exatamente às pessoas que ainda fazem humor a partir dos corpos diferentes. Com essa mensagem, a gente vai para o intervalo. Mas o Câmara Rio Entrevista volta já. Fica aí. Como é que pode ser tão criativo? Eu tô confiante, um cara cortês. Pedrinho
Câmara Rio Entrevista está de volta. O bate-papo de hoje, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, é com o jornalista, ator e cineasta competentíssimo Pedro Henrique França. Ele é uma pessoa com nanismo, considerada uma deficiência física desde 2004. E ele também é um profissional que luta contra o preconceito. No primeiro bloco, na abertura do programa, nós citamos que você participou de um clipe da Tulipa Ruiz, chamado Pedrinho, e a letra diz, num trechinho, o seguinte: como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com a sua nudez. Aí eu, Eliane, te pergunto, como foi chegar a essa autoconfiança, hein? Olha, eu sempre fui uma criança meio popular na escola. Eu sempre me desenvolvi muito, assim, na escola, na faculdade. E eu lembro até de uma amiga que um dia virou para mim e falou: eu acho tão bonito como você tá sempre com um sorriso no rosto. E em algum lugar eu falei: claro, porque imagina-se o quê de uma pessoa com deficiência? Que ela esteja em casa, sozinha, triste, depressiva. Então essa é a imagem, né? Onde estão as pessoas com deficiência, né? Muitas delas estão, de fato, ainda presas em casa. Porque tem vergonha, porque a cidade não é acessível, porque o lugar que ela quer ir não é acessível. Então, de fato, existe uma barreira para essa convivência, para esse lugar de felicidade. Aí você me pergunta, como é que eu desenvolvi? Eu participei uma vez de um debate, uma mesa num Dia dos Namorados, que tinha uma influenciadora, uma psicanalista, e era tudo esse lugar do amor próprio. Você tem que amar a si mesmo para amar alguém. E aí eu falei: gente, deixa eu falar uma coisinha. Preciso politizar um pouco essa questão, porque não existe amar a si mesmo quando você tem uma sociedade onde os corpos que são desejados, onde os corpos que são desejantes têm um certo padrão. Portanto, eu só amei a mim mesmo quando eu entendi que eu poderia ser amada de alguma forma, desejada de alguma forma. Então a autoestima, ela demora muito. Esse processo que você falou de adolescência / vida adulta, né, entrada na faculdade, ela é muito difícil, porque em algum momento eu fico completamente assexuado, porque eu não tenho interesse em mostrar, em demonstrar afeto, porque eu sei que eu não sou desejado, eu não sou um objeto de desejo na sociedade ali naquele momento. Então esse foi um processo que demorou muito e que tem muito a ver com esse lugar da escola, com esse lugar da universidade, com esse entendimento padronizado do que é um corpo que a gente deve achar bonito. E isso está na publicidade, nas campanhas, no audiovisual. Quem é a mocinho? A gente sabe quem é. Então, é óbvio, quando a gente não se vê num filme, quando a gente não se vê numa novela, a gente está dizendo que aquele corpo não merece, não é romântico, não merece um amor tradicional. Ou seja, então a construção dessa autoestima para as pessoas com deficiência ela é muito difícil e ela demora muito. Então, obrigar que essas pessoas tenham autoestima, amor próprio, sem que a sociedade se reeduque para esse lugar, é muito perverso, eu diria. Então, mas hoje estou ótimo, estou aí namorando, estou na pista, estou me amando muito. Namorando não estou, namorando várias pessoas. Mas é isso, assim, eu acho que tudo passa por um lugar, e é uma luta que eu falo muito, eu conclamo muito no meu setor, no audiovisual e na publicidade, sobre esse lugar dessa imagem, né, dessas novas fotografias que precisam ser recriadas para o imaginário popular. Hoje, a nova geração de pessoas com nanismo encontra mais apoio nas próprias redes sociais? Com certeza. A internet ela é um lugar emancipatório, digamos assim, dos nossos corpos. Se a gente tem hoje personalidades com deficiência que a gente conhece, que estão aí bombando nas redes sociais, é porque a rede social existe. Porque se fosse depender da televisão, se fosse depender do cinema, se fosse depender da publicidade, esses corpos continuariam desconhecidos. Esses corpos continuariam sem voz. Então, essas pessoas que hoje estão aí nas redes sociais, explicando o que é capacitismo, fazendo humor, né, um humor honesto, correto, sobre o seu lugar de deficiência, ou sobre qualquer outra questão, como a Pequena Lô, que fala sobre qualquer assunto, graças à internet, porque não seria alguém da televisão, não seria alguém do cinema que traria essas pessoas para o holofote que elas merecem estar. Pedro, você não é do Rio de Janeiro, você nasceu em São Paulo, mas se considera um carioca de coração, escolheu o Rio de Janeiro para viver já há muitos anos. Como essa cidade te recebe todo dia, hein? Ela está acessível? Nenhuma cidade do Brasil é acessível. A acessibilidade é uma questão ainda muito pouco
debatida e levada a sério pelo poder público. Então a cidade está muito longe de ser acessível, né? Qualquer pessoa, é escada, é ônibus, é metrô, tudo isso ainda é muito pouco pensado para pessoas com deficiência. Qualquer lugar que você for, não tem rampa para as pessoas com cadeira de rodas, pouquíssimas. Lugares de lazer, então, festas, né, eventos, ou seja, a gente ainda tem um debate muito pouco esclarecido, né? Então, o corpo de funcionários, os espaços precisam ser adaptados e precisam ser orientados para lidar com pessoas com deficiência, que ainda é uma questão ainda pouquíssimo bem resolvida. Pedro, você tem trabalhado num videocast e eu quero que você apresente esse trabalho para quem está acompanhando a gente aqui, fale um pouquinho dele. Bom, esse projeto, o videocast PCD Pod, que está no YouTube, no Spotify, quem quiser, enfim, acessar, ele é um videocast, a gente tem uma primeira temporada por enquanto, já pensando aí numa segunda temporada, feito por pessoas com deficiência. Eu apresento ele com a Benedita Casé, filha da Regina Casé, que é surda, e a gente traz sempre convidados, pessoas com deficiência, que têm alguma representatividade em algum campo, seja educacional, seja na internet, seja na arte, no esporte. O lugar do humor muitas vezes é confundido desonestamente com liberdade de expressão. Ninguém deve ter direito a ofender, diminuir ou fazer chacota de alguém por seu corpo, raça, sexualidade, gênero, classe, etnia. É um lugar para que as pessoas com deficiência se sintam representadas, mas também, sobretudo, para que as pessoas sem deficiência aprendam. Ele é um lugar de diálogo, ele é um lugar de escuta. Eu acho que a gente vem passando por um momento de muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de escuta, muita raiva, né? O ódio engaja na internet. E não é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre empatia, sobre afeto, sobre diálogo, sobre comunicação, sobre respeito. Então, é um videocast, é o primeiro videocast de pessoas com deficiência do Brasil. Portanto, é um orgulho, ao mesmo tempo uma denúncia, porque em 2023 a gente tem o primeiro videocast PCD do Brasil. É triste ao mesmo tempo, muito feliz de estar fazendo esse projeto, mas também triste por esse outro lado. Mas a gente está muito confiante. O retorno das pessoas, tanto das pessoas com deficiência, quanto das pessoas sem deficiência, e também dos pais de filhos de pessoas com deficiência, que também me emocionam muito, porque eles falam muito obrigado por isso, como meu filho se sente ao ver vocês ali, uma roda de 4, 5 pessoas, que tem diversas, né? Porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de pessoas negras, a gente está falando de pessoas, de mulheres, a gente está falando de pessoas LGBTQIA+, a gente está falando de uma gama enorme de múltiplas deficiências, né? Cognitiva, física, visual, auditiva, ou seja, são muitas complexidades, são muitos atravessamentos, e a gente precisa dar conta de tudo isso, porque a diversidade importa. Eu sempre falo com meus amigos, quando você está numa mesa de jantar, quando você está numa festa, você olha para o lado e percebe quantas mulheres tem na mesa, quantas pessoas negras tem na mesa, quantas pessoas LGBTQIA+ tem na mesa, quantas pessoas com deficiência. Isso tem que fazer parte da nossa vida, isso tem que fazer parte da vida de todo mundo, porque a diversidade importa e ela é rica demais para o ser humano e para a sociedade. Então, quando a gente pensa em espaços de poder, seja no cinema, no audiovisual, aqui na Câmara Municipal do Rio, a gente tem que pensar isso urgente, porque a gente tem muitas questões a serem debatidas na sociedade. A gente tem que estar junto, né? A gente tem que entender, olhar para o lado. Apesar de não ser uma pessoa negra, é claro que eu estou super envolvido com as questões que envolvem. Apesar de não ser mulher, é claro que eu estou super envolvido com as questões que envolvem as questões de gênero. Então, se a gente não se juntar, para onde a gente vai, né? Não é esse o Brasil que eu quero. Esse Brasil de hoje ainda não é o Brasil que eu quero, não é o Brasil que a gente merece. A gente merece mais, a gente merece estar mais misturado e mais diverso, sobretudo nos espaços de poder. Pedro Henrique, parabéns pela sua grandeza, pelo seu trabalho, pela sua vida. Muito Obrigada obrigado por compartilhar essa história com a gente, tá? Obrigado demais. Foi lindo, sempre. foi ótimo. O Câmara Rio Entrevista desta semana fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, a participação do diretor e roteirista Pedro Henrique França também. E só para lembrar, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet. Os endereços estão na tela para você. Obrigada pela companhia. Até a próxima. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, mais do que se alfabetizar, é preciso ler o mundo que está à sua volta. E isso também passa por ler os indivíduos, ler o humano, ser humano.